Vamos agora à entrevista com o Dr. Vinícius Cordeiro, que eu fiz ainda há pouco pelo Zoom. O Dr. Vinícius Cordeiro está na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, é advogado especialista em direito eleitoral e vai falar com a gente sobre a decisão do ministro Fachin do STF. Vamos colocar então a entrevista com o Dr. Vinícius Cordeiro. Pode colocar. Vinícius, obrigado por atender a gente. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, ouvinte da Brasilcom. Eu queria saudar em especial aí o pessoal da comunidade nordestina, né? Eu mesmo que sou neto cearense. Olha. E essa cidade que é aqui uma cidade que tem uma grande parte da população, né, de ascendência nordestina. Aliás, você vai até na Irlanda, vai até no Japão, tem cearense, amigo. Então, isso é assim mesmo, o mundo inteiro. O nordestino é universal. Ô, Vinícius, eu queria falar com você depois sobre os direitos políticos do ex-presidente Lula, mas eu gostaria que você inicialmente trouxesse para os nossos telespectadores a sua visão sobre este fato, essa decisão do ministro Fachin, que devolve aí os direitos políticos ao presidente Lula, que, enfim, causou toda uma discussão, né? Hoje toda a mídia está repercutindo a respeito desse assunto. Eu queria que primeiro você falasse aqui para os nossos telespectadores o que o ministro tentou fazer do ponto de vista técnico, né? Que algumas pessoas acusando o ministro de já ter sido cabo eleitoral da Dilma e fazem esse tipo de ilação. Eu queria que você falasse para a gente, trouxesse a tua visão de advogado que conhece bem desse assunto. O que o ministro tentou fazer com essa decisão? Em primeiro lugar, acho que eu vou declinar aqui de conversar sobre o processo em si. Todo mundo já sabe, Lula foi condenado em 4 processos que tramitaram na Vara Federal em Curitiba, sob a tutela do juiz Sérgio Moro. Esses processos depois foram para o Tribunal Regional Federal da região Sul, então por isso foram bater lá em Porto Alegre depois, e depois no STJ. Desde o primeiro momento, a defesa do presidente Lula suscitou a incompetência do juízo. Essa tese da defesa ela não é nova. É preciso dizer que a defesa ela pode reiterar suas razões até o último momento. Eu já ganhei processos também cujas teses foram absolutamente desprezadas nas instâncias inferiores. A gente pode aqui estar criticando o modelo de recursos, o modelo de quantas vezes uma mesma tese é examinada pelos juízes, mas é assim o modelo brasileiro. Na verdade, o Pacto de São José da Costa Rica exige que todo cidadão de um país signatário daquele pacto tenha direito a um julgamento justo e a uma revisão judicial, se você for julgado. Você está assistindo a entrevista com um advogado especializado em direito eleitoral, Dr. Vinícius Cordeiro. Ele é também secretário de Proteção aos Animais na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, mas hoje ele está aqui falando sobre a decisão do ministro Fachin, explicando essas partes processuais, a parte técnica. Segundo o Dr. Vinícius, né, toda essa condenação do Lula pode vir a estaca zero por conta de um detalhe técnico processual e pode, então, deixar o presidente Lula elegível, né, mais uma vez. Vamos continuar, então, a entrevista com o Dr. Vinícius Cordeiro. Por uma infração de trânsito, você tem direito a um recurso. Mas o Brasil criou um sistema que, na prática, oferta 3 possibilidades ou 4, e aí já há quem contabilizasse nesses 4 processos mais de 100 recursos. Mas o fato é que, quando o ministro Fachin teve em suas mãos o processo, ele, pela primeira vez, foi que pôde avaliar essa tese da defesa. Essa tese da defesa ela não se refere a mérito. Ninguém aqui está
opinando sobre o mérito da ação do Lula, se ele é culpado, se ele é inocente, mas apenas se é uma questão processual. É aquilo que nós, advogados, chamamos de uma questão preliminar. Você pode suscitar uma questão preliminar, e o problema das questões preliminares, como o caso dessa competência por territorialidade, ela pode ser suscitada em qualquer momento e ela anula o processo. Ela não anula o processo inteiro, mas ela faz o processo reverter até o seu momento inicial. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que o Lula não deixou de ser réu. Ele continua sendo réu. Segunda coisa é que, na verdade, foi anulada a sentença, foi anulada a tramitação, e ela volta ao momento da primeira decisão errônea, que foi a decisão na qual o juiz Sérgio Moro se declarou competente. Quando houve o julgamento dos políticos do PP que ocuparam cargos de direção na Petrobras, assim como os deputados federais que o indicaram, eu queria até dizer que isso é curioso, porque no processo da Petrobras está lá o Arthur Lira, que hoje é o candidato apoiado pelo Bolsonaro para presidente da Câmara. E é curioso, porque ele era réu também num processo análogo, na qual o julgamento desses processos foram revertidos para a competência da vara de origem do acusado. Então, os crimes foram cometidos e têm de ser julgados no local onde foram cometidos. É um conceito de territorialidade do crime, de competência por critérios de territorialidade. Então, a competência de prerrogativa do foro, nesse caso, não acontece porque o que a Lava Jato, na verdade, produziu? A Lava Jato produziu uma investigação. Ela montou uma força-tarefa, fez o seu trabalho, no meu entendimento, um bom trabalho, e enviou o seu trabalho, finalmente, para montar uma acusação, montar as suas provas, e essas provas, sim, serem analisadas por um juiz. A questão é que se entendia que, pelo fato dos crimes envolverem Petrobras e outros casos que não a Petrobras, fizeram que o juiz Moro se entendesse por competente. E da mesma forma julgou o TRF, e da mesma forma julgou o STJ. Agora, que a primeira oportunidade que o ministro Fachin teve, como relator do processo, de poder decidir sobre esse argumento, ele decidiu. O que a gente pode aqui discutir é que ele não decidiu tarde. Na verdade, a tramitação do processo é que foi muito tardia. E você sabe, justiça tardia é ruim para todos. É ruim para quem é inocente, porque você já pode ter cometido uma pena sendo inocente, cumprido uma pena sendo inocente. A justiça tardia é também ruim para quem é culpado. Porque para quem é culpado, ele se livra da acusação na prática. E aí pode bater a prescrição agora no novo momento, mas isso aqui é uma segunda parte da nossa conversa. Certo. Então, quando a justiça é tardia, ela é ruim para a justiça, porque a sociedade vai cobrar do judiciário uma celeridade que ele mesmo não poderia ter por conta da legislação processual. A parcela da população que acha que o Lula é inocente, obviamente, enxerga uma injustiça pelo fato dele ter ficado preso por essas acusações, ter tido a sua reputação manchada e ter ficado de fora da eleição de 2018. E a parcela da população que enxerga que o Lula é culpado, ou tem essa opinião, também não entende porque depois de tanto tempo ele se livra dessas acusações por um detalhe processual. Só para você que está chegando aqui agora, estou conversando com o doutor Vinícius Cordeiro, advogado do Rio de Janeiro, especialista em direito eleitoral, secretário municipal de proteção aos animais, está falando aqui sobre a decisão do ministro Fachin. Vinícius, você já colocou que o presidente Lula pode ser
candidato se ele quiser. O ex-presidente Lula já postou nas mídias sociais de que o Biden tem 72 anos e preside o país mais importante do mundo. Mas o Ciro Gomes, há pouco tempo, dizia que o Lula não seria, até porque não tinha ainda essa decisão do Fachin. O que pode ocorrer se o Lula resolver ser candidato? Como é que fica esse quadro primeiro eleitoral? Eu queria dizer que 1 ano e meio antes da eleição, nenhum processo eleitoral desde 1989, quem estava na frente das pesquisas, com mais de 20% das intenções de voto, era o então governador Leonel Brizola. O Brizola terminou em terceiro lugar. Em 1993, antes da eleição de 94, o presidente Fernando Henrique não liderava as pesquisas. Da mesma forma, em 2002. Né? Então, nós sabemos também que Bolsonaro, 1 ano e meio antes do pleito de 2020, para ser mais recente, não tinha a menor possibilidade de eleição, ele não passava de 5 pontos. Então, a gente tem que ter uma coisa muito clara, que é entender que pesquisa, nesse momento, é mais uma aferição de popularidade. Se o presidente Lula também está se fiando na pesquisa que recentemente foi feita, onde ele está muito bem, isso também pode não ser uma realidade daqui a 1 ano. Isso não significa que o centro não construa um novo nome, isso não significa que o ex-ministro Sérgio Moro esteja de fora, o Ciro Gomes. Já que você falou do ex-ministro Sérgio Moro, no ex-ministro Sérgio Moro, Vinícius, o próprio Luciano Huck, esse momento o Luciano Huck bate 7%. O presidente... Não dá para dizer que as pessoas estejam fora da pista, né, nesse momento. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, fez uma postagem ontem falando que esse processo poderia até inocentar o ex-presidente Lula, mas que não deveria perdoar, inocentar o ex-ministro Moro. O que você acha dessa declaração? Eu acho natural porque o primeiro-ministro, o deputado Arthur Lira, é réu. O processo da Petrobras, a vara federal, foi atingido pelas investigações da Lava Jato. Mas eu queria também dizer, Sandro, mais uma coisa. A gente não pode mais pensar em política apenas com aquela equação tradicional de partido, dinheiro, voto. Os republicanos e o Trump gastaram muito mais dinheiro do que os democratas. O Trump perdeu a eleição para Biden. Nem sempre o dinheiro está vencendo. A eleição do Bolsonaro é uma prova disso, com a mobilização em torno de uma ideia, pelo menos nas eleições majoritárias. Isso não vale ainda. Quem manda no processo eleitoral é a economia. E a economia não vai bem. Há uma questão importante, Sandro, para terminar aqui, que quero chamar a atenção, que é a tentativa do Centrão de votar uma reforma eleitoral. Querem já dar prioridade na votação da PEC. Essa PEC, entre outras propostas, vem de novo com aquela história de se eleger os deputados pelo sistema majoritário, que é o chamado de distritão. Eu não gosto dessa palavra. Na verdade, a eleição de deputado passa a ser majoritária. Acho que isso acaba com os partidos, acaba com a política ideológica, personaliza a política de vez. Esse sistema existe, por exemplo, na Colômbia. Não podemos dizer que a Colômbia é um modelo de nada para nós. Então, eu creio que ainda tem muita água para rolar, o sistema eleitoral mudando, o sistema de financiamento mudando, mas isso é papo para outro dia. Eu acho que, pelo menos, eu estou colocando aí as coisas nas quais eu gosto de lembrar o que disse o ministro Marco Aurélio ontem, numa entrevista para a televisão. Pode-se morrer de tudo no Brasil, menos de tédio. Tá certo, Vinícius. E você hoje deixou o nosso programa muito menos entediante, com todas essas análises aí muito bem avalizadas. Eu quero te agradecer, deixar aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais e se despedir da comunidade nordestina no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, que é impossível um nordestino não ter um cachorrinho ali no quintal, na varanda. Então, tuas considerações finais. Eu queria dizer que a política que eu estou tocando no Rio, eu sou o secretário do programa mais antigo de proteção animal,
A Secretaria Municipal, que era uma secretaria especial, agora o prefeito Eduardo Paz, graças a Deus, nos atendeu e criou uma secretaria própria, permanente, para a gente criar condições para essa política ser aplicada. Eu estou falando dessa política, ela é uma política transversal, porque você castrar o cachorro, você controlar a população de felinos, ela não é somente uma questão de proteger animais, do cão não desenvolver um câncer ou do felino viver mais, mas é também de saúde pública, porque a proliferação dos animais domésticos cria um desequilíbrio ecológico, cria probabilidade de você desenvolver doenças nas grandes cidades, como a esporotricose felina, que mata, que afeta a saúde humana, como também os casos de violência, de abandono contra animais, aumentaram muito na pandemia. A gente precisava de criar um programa mais forte. A gente agora multa, prende com a lei sanção. E, por último, o maior crime que é praticado no Brasil, Sandro, não é o tráfico de drogas, é o tráfico de animais silvestres. Olha. Que a gente, inclusive, tem reprimido. Aí vocês aí estão perguntando, Rio de Janeiro. Mas acontece que o Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo. É a Floresta da Tijuca. É a cidade que tem o maior número de unidades de conservação dentro do seu território municipal. Então, a gente tem de tudo aqui. Tem seu bairro, Jacarepaguá, que tinha muito jacaré, né, Sandro? Então, pois é. Nós temos fauna lacustre, nós temos fauna marinha, nós temos fauna silvestre. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que precisa muito ter uma política mais assertiva em relação à proteção dos animais. Na Europa, né, até vamos falar um pouquinho aqui de política internacional, o Partido dos Animais em Portugal tem 4 cadeiras nas 250 do parlamento, o Partido dos Animais na Holanda tem representação, inclusive, no Parlamento Europeu. É uma política que mexe com a sociedade. Muita gente que hoje está meio avesso a uma política social tem paixão mesmo, porque você também brigar pelos bichos é brigar pelas pessoas, é brigar pela natureza. Então, eu queria deixar meu recado para os meus amigos do Nordeste que vejam que as cidades, aí como Fortaleza e outras, já têm implementado políticas próprias. Eu espero que essa política pública aí possa se espraiar no Brasil. E muito obrigado aí a Brasilcom, aí o programa que você dirige, por me dar esse espaço, me dar essa oportunidade de também poder falar disso. Isso, para mim, é uma coisa que bate aqui no meu coração e é isso. Olha, eu quero muito agradecer ao doutor Vinícius Cordeiro, especialista em direito eleitoral, e também se tornando um grande especialista no direito dos animais, aí, da proteção aos animais. E óbvio que eu já deixo aqui o convite para que o doutor Vinícius volte a falar com a gente aqui para um outro programa, para a gente tratar especificamente da proteção dos animais. Doutor Vinícius, muito obrigado aí pela sua participação e até a próxima, viu? Obrigado, Sandra. Até um abraço. Até a próxima. Até mais. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com.